Convido a igreja a abrir mais uma vez as suas Bíblias no texto de Apocalipse, capítulo 12. E nós faremos a leitura do verso 7 ao verso 17. Apocalipse 12, 7 a 17. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agora, ó Deus, estamos mais uma vez com a Tua palavra aberta diante de nós, mas agora para sermos ensinados pelo Senhor. Por isso, meu Deus, eu peço que o Senhor acalme os nossos corações. Ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, faça com que todos os meus irmãos aqui presentes e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar, estejam completamente atentos à Tua palavra, Senhor Deus. Que não haja nada que os distraia, Senhor Deus. Ó Deus, que o Teu Espírito também me use, Senhor, apesar de mim, Senhor Deus, para que pela minha instrumentalidade e pelo Teu poder, a Tua voz seja ouvida aqui nesta noite. Que nesta noite vidas sejam transformadas, que nesta noite o Senhor faça a Tua obra, que haja nesta noite um avivamento verdadeiro neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A batalha de Stalingrado foi a mais decisiva da Segunda Guerra Mundial. Não foi a última batalha, mas foi a mais decisiva. Ela ocorreu entre o dia 23 de agosto de 1942 e o dia 2 de fevereiro de 1943, na cidade de Stalingrado, na Rússia, na antiga União Soviética.
E ela foi considerada a batalha mais sangrenta de toda a história, onde mais de 2 milhões de pessoas morreram. Mas, apesar de não ter sido a batalha final, foi, como eu disse, a mais decisiva, porque os nazistas, os alemães nazistas, eles haviam invadido a União Soviética e eles marchavam rumo a entrarem cada vez mais na União Soviética e também em todo o leste europeu. Mas com aquela batalha, os soldados soviéticos conseguiram o seu intento. Expulsaram os alemães nazistas do seu território. E o texto de hoje, meus irmãos, ele também nos mostra uma batalha cujo desfecho também foi a expulsão do inimigo. Foi uma batalha que ocorreu muito tempo antes da Segunda Guerra Mundial. Foi uma batalha em que não foi travada por exércitos humanos, mas por exércitos angélicos, celestiais. Foi uma batalha, meus irmãos, muito mais importante do que qualquer outra batalha que aconteceu aqui na terra, porque essa batalha ocorreu no céu. Foi a batalha entre os anjos de Deus e o Satanás e os seus anjos. Essa batalha, meus irmãos, ela se encontra aqui no texto de Apocalipse capítulo 12, o texto que nós lemos do versículo 7 até o versículo 9, e também as suas consequências do versículo 10 até o final do capítulo, o versículo 17. E Apocalipse, o livro de Apocalipse que nós temos estudado desde o mês de julho do ano passado, você se lembra qual é a mensagem central de Apocalipse? Lembra? É a esperança. Apocalipse foi escrito para nos trazer esperança. Em tempos em que a igreja está na terra e a terra, os homens da terra perseguem a igreja, Apocalipse nos foi deixado, inspirado pelo Espírito Santo, escrito pelo apóstolo João, para trazer a esperança aos nossos corações. Escrito inicialmente aos membros das 7 igrejas da Ásia, que enfrentavam uma perseguição ferrenha pelo imperador Domiciano no Império Romano, em que tiveram muitos dos seus membros presos, torturados e mortos, em que muitos outros perderam suas casas, seus empregos, sua liberdade. E aqui em Apocalipse, conforme nós temos visto, nós vemos a história do fim. Apesar de estar um caos neste mundo, tudo está sob controle do Senhor. Ele reina e no devido tempo Ele retornará a esta terra. Retornará para assumir o trono da própria terra também, como nós já vimos também. Nós vimos a história do fim contada primeiro através dos 7 selos abertos pelo Cordeiro, depois pelas 7 trombetas tocadas pelos anjos. Nós veremos mais para frente as 7 taças, que também, mais uma vez, contarão a história do fim. Mas aqui nós temos um intervalo entre as 7 trombetas e as 7 taças. E aqui no capítulo 12, meus irmãos, que nós começamos no domingo passado, vai falar a respeito de 3 personagens. Capítulo 12, metade do livro do Apocalipse, e aqui nesse capítulo fala a respeito de 3 personagens: mulher, o filho da mulher e o dragão. A mulher, vocês se lembram, trata-se da igreja. A igreja do Antigo Testamento que deu à luz o filho, varão, Jesus Cristo. Jesus, ele descendeu de toda a descendência judaica, hebraica do Antigo Testamento, o povo eleito do Senhor do Antigo Testamento. Diversas vezes no Antigo Testamento, o dragão, que é Satanás, tentou impedir que Jesus viesse ao mundo. Desde a morte de Abel,
até finalmente Herodes, quando Jesus já nascido, Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo dos arredores de Belém. Como em nenhuma dessas vezes o dragão, Satanás, obteve êxito, ele pessoalmente veio no deserto tentar Jesus para que Jesus caísse, como Adão caiu, sem sucesso novamente, até que finalmente o dragão, Satanás, usou de um dos 12 apóstolos, Judas Iscariotes. Você se lembra? Nós falamos isso inclusive hoje pela manhã, que Judas foi possesso por Satanás ali no cenáculo, depois de receber o pedaço de pão molhado das mãos do próprio Senhor. Ele entregou o Senhor Jesus Cristo nas mãos das autoridades judaicas e romanas, para que finalmente Jesus fosse preso, fosse torturado, maltratado e morto. Mas na morte de Cristo o dragão não venceu, porque ele ressuscitou, ele vive, e ele ascendeu aos céus. E como o dragão não tinha outra alternativa, porque não havia mais como ele perseguir o menino, o recém-nascido, porque o menino agora estava novamente no seu trono, ele passa a perseguir a mulher, que é a igreja. Aí nós, nesse ponto que terminou o nosso sermão de domingo passado, nesse ponto nós começamos o sermão de hoje, cujo tema é a expulsão do dragão. Olha o versículo 7 da sua Bíblia, aí no capítulo 12 de Apocalipse. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Jesus, ele retornou vitorioso ao céu. Ele vive. E ele vivo depois de 40 dias, mostrando a mais de 500 pessoas, 500 testemunhas, conforme Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele ascendeu aos céus, deixando a promessa que ele voltaria. Jesus, ele volta para o céu, vencedor. Jesus, conforme nós vimos no domingo passado, lá no texto de Romanos capítulo 8, ele se assentou à direita do Pai. E aí então começa uma batalha, uma peleja no céu. E essa peleja, ela é travada por Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. Essa batalha foi entre anjos. De um lado, anjos bons, de outro lado, anjos maus. Vejam, não foi Jesus. Jesus, ele não entrou nessa batalha. Deus não entrou nessa batalha. Alguns imaginam que existe uma batalha entre o bem e o mal, um dualismo. Aliás, as religiões antigas do Oriente, todas elas acreditavam nesse dualismo, um Deus bom e um Deus mau, lutando de igual para igual. E muitos cristãos pentecostais hoje creem da mesma forma, que Deus e o diabo estão num ringue lutando. Mas não, meus irmãos, se Deus o Pai ou Deus o Filho fossem enfrentar o diabo, com uma palavra o diabo cairia e todos os seus anjos. Com um sopro o diabo seria destruído. Não, essa batalha não é entre Deus e o diabo, essa batalha é entre anjos bons e anjos maus. E se você observar, quem toma a iniciativa da batalha são os anjos bons, liderados por Miguel, o arcanjo Miguel. O livro de Judas, a epístola de Judas, no versículo 9, Judas só tem um capítulo, né? Então o versículo 9 de Judas chama Miguel de arcanjo, ou no grego arquiangelos. O que é arcanjo? A palavra arc no grego significa o principal dos anjos, ou o chefe dos anjos. Então Miguel é um dos arcanjos e talvez o mais importante dos arcanjos. Miguel seria o chefe deles, abaixo do Senhor, obviamente. E Miguel, como comandante comandante angelical daqueles anjos, ele toma todo o exército dos céus, todos os anjos bons, e eles partem em ofensiva contra Satanás e seus anjos, contra o dragão e os seus anjos, meus irmãos. E como eu disse, esta batalha
ela ocorre no céu. Versículos 8 e 9. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Algumas pessoas, alguns comentaristas acreditam que essa batalha ocorreu logo após a queda, lá no Jardim do Éden. Então houve a queda então o diabo e os anjos maus foram expulsos do céu. Só que não é isso que a Bíblia mostra. Nós estamos aqui no contexto do capítulo 12 e vemos que foi logo após que, olha o versículo 5, que o filho varão nasceu, ele vai reger todas as nações, e ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, logo após a ascensão de Cristo, quando ele retorna ao céu, assume o seu trono à destra do Pai, é que acontece essa peleja. E aí você pode parar um pouco e falar assim: peraí, é isso que eu estou entendendo, pastor? Satanás e os demônios moravam no céu até Jesus ascender aos céus? Sim, é isso que a Bíblia mostra. É isso que a Bíblia mostra tanto aqui em Apocalipse, quanto também em outros textos, especialmente do Antigo Testamento. O mais conhecido deles, você deve se lembrar, é o texto de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Você se lembra que ali em Jó, depois que a pessoa de Jó é apresentada, seus filhos, seus bens, nós vemos uma cena acontecer no céu em que os filhos de Deus, ali são os anjos, eles se apresentam diante do trono de Deus. E quem se apresenta também? Satanás. E Satanás, ele se apresenta diante do Senhor no céu, porque é lá onde está o trono de Deus. E o que o Senhor pergunta para Satanás? De onde vens? E qual foi a resposta dele? De rodear a terra. Satanás, ele tinha livre acesso tanto ao céu, a presença do trono de Deus, como à terra. Um outro texto, este bem menos conhecido, que eu gostaria que você abrisse, que você marcasse na sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículos 19 a 23. Crônicas vai repetir isso em 2 Crônicas 18 a 22, mas abra, eu vou ler com vocês, 1 Reis 22, 19 a 23, vai mostrar esta mesma verdade, meus irmãos. Qual é o contexto? 1 Reis 22, 19 a 23, qual é o contexto? O rei Acabe, rei de Israel, ele resolve guerrear contra o rei da Síria. E o rei Acabe, ele consulta diversos profetas, falsos profetas, se ele deveria ir ou não guerrear contra os sírios. Mas o que acontece? Esses profetas eram falsos porque eles falaram o que Acabe queria ouvir, ou seja, vai Acabe, peleja contra os sírios e você sairá vencedor. Até que ele chama Micaías. Micaías era um profeta de Deus. E olha o que Micaías lhe disse. Quando Acabe, o rei Acabe, fez a mesma pergunta: Micaías, eu devo ou não guerrear contra os sírios? Lá em 1 Reis, capítulo 22, versículos 19 a 23, olha a resposta de Micaías. Preste atenção, seja bem atento com o texto. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Micaías viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. É um dos textos
menos conhecidos da Bíblia e que muitas pessoas acham difíceis, mas preste atenção, vamos entender aqui. Olha só a visão de Micaías. Deus está no seu trono. Onde que é o trono de Deus? No céu. O exército do céu está diante dele. Quem é o exército do céu? Os anjos. Mas não são apenas anjos bons. Sabe por quê? Porque Deus faz uma pergunta aos anjos: quem enganará Acabe? Ou seja, engano é mentira, engano é pecado. Anjos bons não pecam, anjos bons não enganam, não mentem. Então haviam anjos maus ali também, demônios. Deus pergunta aos demônios que estão ali diante dele. E um dos demônios levanta a mão e fala assim: eu o enganarei. E o Senhor pergunta como? Como se Deus não soubesse, mas é uma pergunta retórica. Ele fala: eu serei espírito mentiroso na boca dos profetas. E olha que interessante, Deus fala: você vai e você vai prevalecer. Deus, ele se serviu daquele anjo mau para ser um espírito mentiroso na boca dos profetas maus, falsos profetas, para enganarem Acabe. Isso nos mostra o que, meus irmãos? Que antes desta batalha, todos os anjos criados por Deus habitavam diante do trono de Deus. Tanto anjos bons e santos, quanto os anjos maus e até o próprio diabo. Mas isso não acontece mais. Diz o versículo 8 que eles não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Eles tinham um lugar no céu, mas eles foram expulsos. Versículo 9: o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Sim, agora Satanás não está mais no céu com os seus anjos, eles foram lançados para a terra, e é aqui que eles estão. Satanás e os demônios não estão no inferno, nunca estiveram, mas eles estão na terra. E porque os anjos maus, o dragão e os seus anjos, foram expulsos do céu, houve uma celebração no céu. Versículo 10: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Este era o papel, esta era a tarefa de Satanás no céu, acusador. Você lembra de Jó novamente? O Senhor vira para Satanás e fala: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra tão íntegro quanto ele. Satanás falou assim: claro, também. O que o Senhor quer? Só deu tudo para ele. Olha a vida de Jó como é que é, Senhor. O Senhor encheu ele de riquezas, só deu para ele 10 filhos, só deu para ele uma esposa. É claro que ele vai ser fiel. Tira tudo dele para ver se ele não vai blasfemar no teu nome. Acusador. E Deus autoriza Satanás 2 vezes a tocar em Jó. Primeiro, tirar os bens e tirar os filhos. Segundo, tirar a saúde de Jó. E ele não blasfemou contra Deus. Essa era a função do diabo antes da vitória do Senhor na cruz, da vitória do Senhor na ressurreição e do Senhor assumir o seu trono à direita do Pai. Agora o céu celebra. E aqueles que celebram, é interessante, não são os anjos, porque você vai observar aqui no versículo 10, que eles dizem: foi expulso o acusador dos nossos irmãos. O diabo não tinha como acusar anjos bons, porque anjos bons não pecam.
Nossos irmãos aqui são os irmãos dos crentes, os crentes que estavam no céu neste momento da batalha e viram Satanás e os anjos serem arremessados para a terra, derrotados. Eles celebraram. Ele foi derrotado. O dragão foi derrotado. A serpente foi derrotada. O dragão, o Satanás, o diabo, ele acusava os nossos irmãos. Agora não pode mais fazer isso. E, irmãos, no lugar de um acusador, nós temos agora um intercessor. Olha na sua Bíblia aí, Romanos 8. O belo texto de Romanos 8, versículos 33 a 34. Se você nunca sublinhou isso na sua Bíblia, sublinhe, grife, marque, decore. Romanos 8, 33 a 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ora, quem? Lá no versículo 32 de Romanos 8, nós vemos que o Senhor está à destra de Deus. 34. Quem tentará? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Caiu o acusador e agora nós temos o intercessor. E você vê que esse texto de Romanos, mais uma vez, prova que essa batalha se deu após a ascensão de Cristo. Quem vai condenar? Quem vai acusar? Ninguém! Porque nós temos um intercessor à direita do Pai. Diante do Pai havia um acusador que durante milênios acusou os santos que estavam na terra. Agora não há mais lugar para ele, não há mais lugar para os seus anjos. Cristo está ao lado do Pai, intercedendo pela sua igreja. E agora, ao invés do Pai ouvir as acusações da serpente, ele ouve as intercessões do seu Filho. Neste exato momento, o Senhor Jesus está orando por nós, está intercedendo por nós. Naquele momento, durante a semana em que você é tentado, naquele momento, durante a semana em que você passa por aflições, aquele momento, durante a semana em que você enfrenta tribulações, você tem um intercessor vitorioso ao lado direito do Pai, orando por você. E não há ninguém, nem o próprio diabo, que pode fazer sequer uma acusação contra você, porque você foi perdoado, você foi comprado com o sangue de Cristo, você é salvo, e mesmo que peque, você tem um advogado junto ao Pai, que diz: Pai, eu morri por eles, eu os comprei com o meu sangue. Então, Pai, perdoa-lhes, não porque eles merecem, mas porque eu paguei a dívida deles. Está consumado. Não há mais acusação. Jesus Cristo, ele voltou vitorioso para os céus, e porque ele é vitorioso, a igreja é vitoriosa. Versículo 11, eles quem? Os nossos irmãos, os crentes no céu, estão louvando, estão citando a gente aqui. Eles, os nossos irmãos, nós, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Olha que lindo isso. Vamos pensar aqui nos primeiros leitores, os membros das 7 igrejas da Ásia, que haviam perdido seus irmãos no martírio, na perseguição romana. E aqui eles estão falando o seguinte: eu falei, olha, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Sim, nós somos mais do que vencedores, Romanos 8 novamente, não porque nós somos alguma coisa,
Não porque nós pelejamos contra o diabo e vencemos, mas porque Jesus venceu, derramando o seu sangue. E aqui diz que também foi por causa da palavra do testemunho que deram. Se fomos salvos pelo sangue de Cristo, nós testemunhamos. Aqueles nossos irmãos do passado, eles testemunharam, eles foram ameaçados de morte. Negue a Jesus, negue que Jesus é o Quírios, é o Senhor. Diga que Domiciano é o Senhor, é o Quírios. Ele fala assim: não, nós vamos matar vocês, matem. Eles não amaram, olha o final do versículo 11, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quem ama a própria vida, perdê-la-á. Mas quem perde a vida por minha causa, salvá-la-á, disse o Senhor Jesus. O que é mais valioso para você? Anos de vida aqui na terra? Ou a eternidade eterna? Eternidade eterna não, uma vida eterna diante do Senhor. O que é mais importante? Para aqueles irmãos e para tantos outros durante toda a história, para os nossos irmãos da Síria, hoje, que não amam a própria vida, que você deve ter visto nas redes sociais, que saíram às ruas. Eles não vão negar Cristo, eles podem ser presos, eles podem ser torturados, eles podem ter suas casas confiscadas, eles não negam. E meus irmãos, nós temos liberdade aqui no Brasil, ainda, né? Porque nós não sabemos o futuro, mas nós ainda temos liberdade. E eles testemunharam, e nós também devemos testemunhar. Mesmo que soframos sanções e mesmo que cheguemos a perder a nossa própria vida. Sabe por quê? Porque mesmo que o pior aconteça, e o pior eu coloco entre aspas, o pior seria a morte, o melhor acontece, porque morrer é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, disse o apóstolo Paulo. Versículo 12: por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Sim, eles festejaram, mas em seguida eles encerram este cântico de louvor com um ai, com uma expressão de lamento. Final do 12: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Nós lemos na liturgia o Salmo 110. No versículo 1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. De novo, está vendo? Jesus, ele ascende aos céus, se assenta à direita de Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Pai ao Filho: assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos no estrado dos teus pés, né? Debaixo dos teus pés. É o que aconteceu. Jesus volta ao céu, assenta-se à direita do Pai. Miguel e o exército dos anjos bons derrotam e expulsam o dragão e os anjos maus, e eles estão agora debaixo dos pés de Cristo. Cristo no céu, eles na terra. Paulo, em Efésios 1, 20 a 22, se você quiser abrir, Efésios 1, de 20 a 22, ele disse assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo, depois da ressurreição, sentar-se à direita nos lugares celestiais, acima, debaixo dos pés, né? acima de todo principado e potestade, poder e domínio, ou seja, dos demônios, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O diabo foi lançado para a terra, debaixo dos pés de Cristo. Debaixo dos pés de Cristo. Agora, por que isso aconteceu? Preste bem atenção.
Na Batalha de Stalingrado, os soviéticos expulsaram os alemães da Rússia, à custa de mais de 2 milhões de vidas que foram exterminadas na guerra. Na guerra não, naquela batalha, somente naquela batalha. 2 milhões de pessoas morreram para que o inimigo fosse expulso. Na batalha do céu, ela só ocorreu e o diabo só foi expulso porque uma vida foi ceifada, foi entregue, foi morta e assim ele foi expulso. Ele venceu, o Senhor Jesus Cristo venceu e nós somos vencedores. Mas observe, meus irmãos, observe, o diabo agora ele se encontra na terra. E agora tem um lamento aqui. Os crentes estão felizes nos céus, porque eles sabem que o acusador não está mais lá. Eles sabem que o acusador não pode mais ficar contando mentiras a nosso respeito para o Senhor. Mas ele está aqui na terra. E o que ele está fazendo aqui na terra? O que Satanás e os demônios estão fazendo aqui na terra? Ele foi jogado para cá, o texto diz, com grande cólera, ira, furor, raiva. O diabo foi lançado para cá derrotado, furioso. Contra quem? Bom, contra Cristo é óbvio. Olha o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, o que ele fez? Perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, seu lugar, aí onde é sustentada durante metade de um tempo, fora da vista da serpente. Vejam, meus irmãos, Satanás ele sabe que pouco tempo lhe resta. Satanás ele sabe que ele já está derrotado, não há mais o que fazer. Sabe o que lhe resta então? Perseguir a mulher. Que mulher? A igreja que está aqui na terra. E ele vem com furor. Só que o versículo 14, conforme o versículo 6, nós vimos no domingo passado, a mulher ela é protegida, ela é guardada por Deus. O Senhor Deus preparou um lugar para a mulher, o Senhor Deus preparou um lugar para a igreja, a noiva de Cristo. Que lugar é esse? O deserto. O deserto é o mundo, é o local que é temporário, é o local onde nós sofremos, mas Deus nos treina, nos santifica, nos purifica. É o local onde, apesar das tribulações, o Senhor está presente, como no deserto do Sinai, o Senhor estava presente durante o dia com uma coluna de nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo. Então, a mulher aqui, ela recebeu 2 asas de águia, fora da vista da serpente, ou seja, a serpente, o dragão, o diabo não pode destruir a mulher. Satanás não vai destruir a igreja, não vai, porque é o Senhor quem a protege, é o Senhor quem a guarda. Sim, ele caiu irado, cheio de cólera. O versículo 15 diz que a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher água como se fosse um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, ou seja, saiu da boca da serpente um grande rio para tentar afogar a mulher, matar a mulher. Mas olha o que o versículo 16 diz: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui
é que, mesmo diante dos ataques de Satanás contra a igreja, o Senhor Deus está protegendo a sua igreja e impedindo que Satanás vença a igreja. Versículo 17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O entendimento deste versículo 17 é o seguinte, que do versículo 13 ao 16, o dragão, a serpente, o diabo, Satanás, ele está atacando a igreja como um todo, como corpo. Agora aqui no versículo 17 ele ataca individualmente, quando fala que os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui o ataque é individual. Do versículo 13 até o versículo 16, o ataque é coletivo. A serpente, o diabo, o dragão, ele ataca a igreja como um todo. Agora aqui no final, no versículo 17, ele vai em cada pessoa, em cada membro, em cada descendente da mulher, em cada membro da igreja, em cada membro do corpo de Cristo. Ele nos ataca. Seja ele, sejam os seus anjos, os demônios, eles nos atacam. Irmãos, finalzinho aqui, quando ele fala que ele se pôs em pé sobre a areia do mar, vai fazer a ligação com o capítulo 13 e a gente vai falar sobre isso domingo que vem. Queria fazer algumas aplicações para nós. Bom, como eu já disse, Satanás e os demônios, eles não estão no inferno. Eles nunca estiveram no inferno. A crença popular que Satanás está num trono vermelho, com chifre, rabo e um tridente na mão, é mentira, é falso. Por mais estranho que possa parecer, quem reina sobre o inferno é Cristo. Quem manda no inferno é Cristo, não Satanás. Satanás, ele está na terra com seus anjos, com o intuito de atacar a igreja, com o intuito de todas as formas que ele conseguir, tentar acabar com a igreja. Mas ele sabe que é impossível. Ele sabe, porque ele já está derrotado. Satanás, ele não está no inferno, está na terra, mas a Bíblia fala lá em Apocalipse mesmo, no capítulo 20, que ele será lançado no inferno 2.0. Sabe o que é o inferno 2.0? O lago de fogo e enxofre. Aí sim, será o destino final de Satanás e os seus demônios. Mas por enquanto, ele está na terra. E você percebe o seguinte, que o texto diz que da boca da serpente saiu um rio para tentar destruir a mulher. Da boca de Satanás, meus irmãos, saem mentiras para tentar atacar a igreja. Satanás, desde o Éden, ele sopra mentiras nos ouvidos dos eleitos de Deus, fazendo com que os eleitos de Deus se afastem do caminho do Senhor. O Satanás, ele coloca dúvidas em nossos corações, dúvidas a respeito do amor de Deus por nós. Satanás, ele sopra mentiras nos nossos ouvidos, fazendo-nos duvidar da providência de Deus, do cuidado de Deus. Quando, por exemplo, a gente trabalha demais porque a gente acha que Deus não vai nos sustentar, que a gente precisa de todas as formas trabalhar em excesso. É Satanás falando para a gente o seguinte: trabalhe porque você precisa de dinheiro. Mas o Salmo 127, versículo 2, nos diz que Deus dá o pão aos seus amados enquanto eles dormem. Ou seja, o descanso é necessário. Os sábados do Senhor são necessários. Quando eu trabalho demais, eu estou duvidando que Deus está me sustentando. Uma outra mentira soprada pela boca da serpente
é quando ele sopra mentiras na família. Como, por exemplo, os ideais feministas, fazendo com que marido e esposa invertam seus papéis. E sorrateiramente, como uma serpente, ele entra no nosso meio, soprando essas ideias nos ouvidos dos crentes. Que a mulher tem que ser empoderada e o homem vai perdendo o seu lugar. O homem vai se tornando cada vez mais efeminado e as mulheres cada vez mais masculinizadas. Satanás, ele sopra mentiras nos ouvidos dos jovens cristãos, dizendo que essa história de sexo fora do casamento é antiquado, nada a ver, qual é o problema? Ele sopra mentiras, meus irmãos, nos ouvidos dos pais cristãos, dizendo que os filhos são fardos. Você deve ter percebido que a cada geração os casais têm menos filhos. São fardo, custa caro mesmo, mas a Bíblia fala que filhos são herança do Senhor. Eu e minha esposa nos arrependemos até hoje de não termos tido mais filhos, porque eles são herança do Senhor, mas são as mentiras sopradas sorrateiramente, sutilmente nos ouvidos da igreja, sutilmente sobrando mentiras que terapias humanistas e filosofias humanistas podem tratar dos problemas do coração, sendo que a palavra de Deus é suficiente para tudo isso, meus irmãos. Satanás, ele também quer calar a igreja. Ele não quer que o evangelho seja pregado. Em alguns lugares da terra ele faz isso com a perseguição. Em outros lugares ele faz isso tornando igrejas mundanas. Brasil, não temos perseguição, mas nós temos igrejas pretas. Nós temos igrejas em que o evangelho deixou de ser pregado e o que é falado no lugar são filosofias, são palestras que massageiam o ego. Aliás, Paulo já alertou Timóteo que haveria um tempo em que os homens sentiriam coceira nos ouvidos. Eu quero ter o meu ouvido massageado, coçado, com palavras doces que falem que eu tenho valor, com coachings que venham dizer que eu sou bom, que eu sou amado. Sim, eu sou amado por Deus, mas eu tenho que viver em santidade. O evangelho me exige isso. Então Satanás, ele vai tentar destruir a igreja, fazendo com que a igreja deixe de pregar o evangelho, fazendo com que as canções cantadas na igreja deixem de louvar a Deus e louvem o homem. Músicas humanistas, músicas que engrandecem o homem. É isso que Satanás faz na igreja, já que ele não consegue em alguns lugares perseguir através de governos autoritários, ele entra dentro da igreja, fazendo a igreja morrer de dentro para fora. E ela deixa de ser igreja, ela deixa de pregar o evangelho, ela deixa de ser santa. E é isso que é o objetivo de Satanás. Porém, meus irmãos, Satanás, ele tem os seus planos frustrados quando nós nos arrependemos. Sim, nós pecamos, mas ele não pode nos acusar de nada, porque nós temos um advogado junto ao Pai, o intercessor. Então sim, quando você e eu pecarmos, o que a gente tem que fazer é correr ao Pai e dizer: Pai, eu pequei, eu reconheço, me perdoa, Pai, em nome de Cristo, e me santifica. Pai, me ajuda a me despojar do velho homem e a me revestir do novo homem. Pai, me ajuda a abandonar as obras da carne e estar vivendo dentro do fruto do Espírito. Pai, meu irmão, Satanás, ele sabe que não irá nos derrotar, mas ele de todas as formas vai tentar com que a gente ande fora da palavra de Deus, fora do caminho da santidade. Satanás, ele vai tentar que a gente não pregue o evangelho. Todas as vezes, meus irmãos, preciso confessar algo para vocês. Todas as vezes que eu venho pregar, eu sinto que eu estou vindo para uma guerra, para uma batalha. O reverendo Ludgero Bonilha, que foi pastor muitos anos em Belo Horizonte, que esteve aqui nesta igreja há 2 anos atrás, o pai dele foi pastor desta igreja, ele disse o seguinte:
que o pastor, ele se esconde atrás do púlpito, como uma trincheira, porque ele vai levar a espada do Evangelho para a igreja. Por isso que os púlpitos, historicamente, são grandes, pesados, de madeira, para proteger o pregador. Os púlpitos modernos de acrílico, minimalistas, perderam essa função, porque o púlpito, segundo o reverendo Ludgero, não é apenas para apoiar a Bíblia, um notebook, um tablet ou outra coisa, mas ele comunica que o pregador ele está numa trincheira, em guerra. Púlpitos de acrílico minimalistas, o pastor fica exposto. E irmãos, vejam, como Moisés orava a Deus, e Josué guerreava, pastores precisam de oração quando vêm para a guerra no púlpito. Em lugares onde a igreja é perseguida, os primeiros a perderem suas vidas são os pastores. Charles Spurgeon, pastor batista reformado britânico no século XIX, chamado de o príncipe dos pregadores, quando ele subia no púlpito do tabernáculo metropolitano, milhares de pessoas estavam nos bancos para ouvi-lo. Mas no salão da igreja haviam 200 pessoas, todos os domingos, orando por ele. Enquanto Spurgeon pregava para 2, 3, 5 mil pessoas, 200 estavam orando por Spurgeon. Todos os domingos, antes de nós sairmos de casa, minha esposa ora por mim. E eu peço para você orar pelo seu pastor, porque pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus é tudo aquilo que Satanás não quer. Não quer. Ele sabe que já perdeu, ele sabe que já está derrotado, e ele quer essa igreja. Você lembra de Pedro? Jesus ele disse para Pedro: Pedro, Satanás quis te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Satanás quer essa igreja, Satanás quer a sua vida, quer a minha vida. Ele sabe que não terá, ele sabe que você pertence a Cristo, que eu pertenço a Cristo, mas ele vai tentar de todas as formas fazer a gente cair, e ele vai começar comigo, que sou pastor. E quando um pastor cai, a igreja cai junto, o escândalo vem. Quantas igrejas entraram em escândalos com quedas de pastores em pecado? Então, irmãos, nós precisamos orar por nós, orar pelo seu pastor. Seu pastor passa mais de 10 horas estudando, escrevendo, preparando o sermão, e muitas outras horas orando pela igreja, orando para que ele pregue, e a gente sabe que é uma batalha, é uma luta. Porque, irmãos, não é apenas escrever um texto, não é apenas estudar o grego, o hebraico, não é apenas se debruçar em comentários bíblicos, mas é uma guerra espiritual. Satanás tenta o seu pastor e todos os pastores da face da terra semanalmente a não serem fiéis na pregação do Evangelho. E Satanás prega os crentes nas igrejas para serem murmuradores, para pecarem contra o Senhor e contra a igreja. Satanás ele quer que destrua-se a igreja, como aconteceu na Europa. Que igrejas hoje são museus, igrejas hoje são bares, igrejas hoje são baladas. Vai na Europa, grandes igrejas não existem mais. E nós temos, pela graça de Deus, aqui neste lugar, uma igreja fiel, uma igreja que prega o Evangelho, mas uma igreja que tenha muito a crescer, muito a melhorar, porque nós precisamos sair daquela porta e anunciar o Evangelho. Paulo nos ensina em Efésios
que o que vence os dardos inflamados do inimigo é o escudo da fé. E sabe o que vai? Sabe como nós vamos vencer os ataques de Satanás? Com a nossa fé e pregando o evangelho, porque a fé vem pela pregação. Quando pessoas ouvirem o evangelho pregado por nós nesta cidade, a Adamantina se renderá aos pés da cruz e a Adamantina não terá poder sobre essa cidade. Mas cabe a nós. Deus não precisa de nós. Deus não precisa do pastor Múcio. Deus não precisa de nenhum de nós. Ele pode fazer isso se Ele quiser agora. Mas Ele nos dá a honra, o privilégio de lutarmos ao lado dEle, de estarmos ao lado dEle nesta guerra, como o Senhor Jesus Cristo disse lá no Evangelho de Mateus, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Sabe o que isso significa? Eu já preguei esse texto aqui há 2 anos atrás. A igreja, ela entra no inferno, ela entra lá no mundo onde as almas estão perdidas e ela arranca as almas de lá pela pregação do evangelho. Então nós precisamos, meus irmãos, evangelizar essa cidade. Orem pelo seu pastor para que ele pregue o evangelho na igreja. E ore por você para que você, no lugar onde Deus colocou você, seja um evangelista. Porque as pessoas que convivem com você diariamente servem a Satanás. E Satanás não está preocupado com elas, porque eles já pertencem a ele. Satanás está preocupado com você, comigo. Ele quer nos prejudicar. Destruir ele não consegue, mas ele quer nos prejudicar. Ele quer nos fazer pecar. Ele não nos acusa, mas ele nos tenta. Então seja a igreja, seja a voz do Senhor onde você estiver. Busque ao Senhor, leia a sua Bíblia todos os dias, ore todos os dias, viva em santidade, arrependa-se dos seus pecados, peça ao Senhor diariamente: Senhor, sonda o meu coração, Senhor, será que tem algum caminho mau? Será que porventura eu não estou enxergando, eu estou em algum pecado que eu não consigo enxergar, Senhor? Ó Pai, me livra de mim mesmo, me livra, Senhor Deus, dos meus pecados, Senhor Deus, me livra para que eu viva em santidade, para que Satanás não prevaleça. Meu Pai, eu oro pela nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana da Adamantina, para que sejamos uma igreja santa, cada vez mais santa. Ore pelo pastor Múcio, pelos demais pastores, para que eles sejam fiéis, para que eles vençam as tentações, para que eles consigam pregar a palavra todos os domingos, ensinar a palavra todos os domingos, de maneira que o Teu Espírito fale a nós, aos nossos corações. Porque existe sim uma batalha, existe sim uma guerra, e ela não é humana, ela é espiritual. Espiritualmente, Satanás ele vai atacar a nossa igreja, e nós temos a vitória, e a vitória se dá com a fé, a vitória se dá com os joelhos dobrados. Não deixe de orar pela sua igreja, pelo seu pastor, não deixe de evangelizar, não deixe de buscar a santidade, porque assim, somente assim, nós veremos a igreja avançar vitoriosa para a glória de Deus Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.